Oi, Clarice. Bom Oi, dia. Márcia, tudo bem? Tudo Tudo bem? Bom dia. bom? Eu sou Márcia Abreu, sou advogada, especialista em Direito Internacional e Imigração. E nós estamos aqui hoje, resolvemos fazer essa live informativa, essa live que não é live, mas informativa, e para falar um pouco sobre direito imigratório, na questão da imigração e previdência no direito previdenciário. Então, eu estou aqui com a Clarice. A Clarice é minha colega, parceira, advogada, é especialista em direito previdenciário e direito agrário. Eu vou deixar que ela se apresente e a gente continue nesse bate-papo aqui, nessa conversa, para trazer um pouco do que é esse mundo previdenciário e do que é essa necessidade, que eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso de pessoas que querem sair do Brasil ou que estão morando fora e, e necessitam dessa informação. Então, fica contigo a palavra, se tu quiseres te apresentar melhor do que eu fiz uma apresentação muito breve. Bom, mas basicamente é o que tu disseste, Márcia. Eu sou advogada, trabalho com direito, exclusivamente com direito previdenciário e agrário, e dentro do direito previdenciário trabalho também com especificamente com previdência internacional, né? E justamente porque tem essas muitas dúvidas, né? Eu vejo, há um tempo atrás a gente fez uma live sobre esse tema e eu vejo que tem muita dúvida, né? Das pessoas que saem do Brasil para outros países, já têm um histórico de trabalho no Brasil e não sabem como aproveitar, e não sabem nem se pode aproveitar, e vice-versa, né? De pessoas de outros países que vêm morar aqui e também nem tem ideia, né? De como seria possível aproveitar esse tempo. Então, com base nisso, né? Eu me aprofundei nesse estudo e trabalho hoje em dia também com previdência internacional. Sim, a gente está vivendo numa época, né, Clarice, que é uma época em que o trabalho autônomo e o trabalho informal ele está muito presente, né? Principalmente durante a pandemia, que muita gente perdeu o emprego e teve que modificar sua vida, né? E perdeu garantias e tudo mais, né? A necessidade de tu contribuir com a previdência social, essa necessidade e mais aquele desejo que as pessoas têm e que muito nos procuram, que é o de sair do Brasil, né? Sair daqui e ir para outro lugar e trabalhar lá fora e muitos que estão trabalhando lá fora também. Então é um universo isso, é muito grande. Então eu queria que tu falasse um pouquinho assim em partes. Vamos começar em partes assim. Primeiro, os acordos que o Brasil tem, os acordos previdenciários, né? O Brasil tem muitos acordos em várias áreas, né, e que favorecem bastante a questão imigratória. E então eu queria que tu falasse um pouco sobre esses acordos previdenciários que o Brasil tem com Portugal, com Itália, com Estados Unidos, com Alemanha. Certo, vamos lá. Em princípio, assim, só para comentar uma colocação tua, é importante a gente lembrar assim que a pessoa que a gente sempre ouve, né? As pessoas dizendo, ah, não, eu quero ir embora do Brasil, muita gente assim para tentar alguma outra forma de remuneração e outras chances, né, no outro país. Mas é muito comum as pessoas fazerem isso de forma informal, né? A questão da informalidade, ela é muito importante a gente comentar, porque ela não traz direitos, né? Ou em termos de previdenciários, a prova, ele é muito difícil, ainda mais quando se trata de matéria internacional, né? Então, uma coisa que é sempre importante, né? Se as pessoas que têm essa vontade, né, e às vezes necessidade de sair do país para trabalhar ou buscar outras oportunidades em outros países, que tente sempre buscar um trabalho formal, né, de forma regular, porque isso no futuro, né, lá no momento dessa aposentadoria, eu estou dizendo isso porque isso é muito comum assim com pessoas muito jovens, né,
Então, quando chega lá no momento da aposentadoria, esse tempo todo trabalhado para ter sido muitos anos, mas se ele não for de forma formalizada e regularizada, não vai surtir nenhum efeito previdenciário, né? Então, todo aquele tempo como se ele não existisse, né? O Brasil ele tem muitos acordos, né, internacionais, acordos multilaterais, acordos bilaterais, há acordos em fase de tramitação, em tratativas com diversos países. Há países, há também o acordo do Mercosul, países na Europa, muitos países mesmo. Hoje em dia, acordos que já estão com possibilidade de garantir direitos no Brasil, tem 13 países e chega a quase 30 países se considerar esses em tramitação, em tratativa. Então, são direitos que eles podem ser garantidos, né? Existe a possibilidade da pessoa se aposentar, de receber um benefício, às vezes até de incapacidade, e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas também elas podem contribuir individualmente em alguns países, né? Existe essa contribuição individual. Existe a contribuição. O contribuinte individual, o contribuinte facultativo, sim, ele pode também contar, porque na verdade ele está contribuindo para o sistema, e isso aí é considerado. E é uma saída para quem não tem um trabalho formal, né? Que é autônomo. É o que eu digo assim, mas na verdade ele só vai poder contribuir se ele tiver a estada dele for regular, né? Porque senão ele não tem como se regularizar, ter uma contribuição que seja reconhecida se ele não tiver de forma regular, né? Então aí vou até adentrar um pouco a tua área, né? Aí que tipo de visto que tem que ter, qual é a situação regular que tem que ter um visto de trabalho, né? Porque senão ele não vai conseguir fazer valer esse direito no Brasil, né? Também depende de país para país, né? Isso é bem relativo. E com relação ao nosso Mercosul aqui, não, mas me diz uma coisa antes disso, já que nós estamos falando nos acordos. Os países que não têm acordo, como que é feito isso? Existe uma forma de se fazer essa compensação de trabalho? Se trabalhou em algum país que não tem acordo com o Brasil? Não. Nem princípio, não há, né? Na verdade, sim, existe uma tese, né, com relação à Venezuela, mas em geral, assim, não haveria. Deve existir um acordo previdenciário para que esse tempo, ou contribuição, sejam considerados no Brasil, né? Com relação à Venezuela, que foi objeto de um artigo que eu escrevi, né? Que está disponível, inclusive, no site da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Isso. O que acontece é que assim, a Venezuela, logo depois de assinado o acordo do Mercosul, a Venezuela foi em junho de 2005, né? E logo em seguida foi concedido também o status de Estado-membro para a Venezuela, né? Isso foi no final do ano, dezembro, se não me engano. E aí, de 2005 até 2017, a Venezuela fazia parte, né, do Mercosul. Só que em 2017 foi excluído, né, devido ao que constava justamente no protocolo de Ushuaia, porque por ruptura da ordem democrática. E aí a Venezuela foi suspensa, né, do Mercosul. Só que no mesmo protocolo definia que os estados partes que fossem de alguma forma se retirassem ou fossem excluídos deviam ter medidas para minimizar os impactos negativos, né? Aquelas pessoas que faziam parte, né, por serem nacionais daquele país, que faziam parte daquele acordo. E então, de 2005 a 2017, a meu ver, essas pessoas que são procedentes desses países deveriam ter no mínimo nesse período, o seu direito reconhecido. E mesmo após, como tem essa previsão de que seriam minimizados os impactos, de alguma forma isso deveria ser revisto, né? O que me parece que esse direito
ou nesse período onde o acordo valeu, ou deveria ser reconhecido, ou então deveria ter sido reconhecido até posteriormente, de alguma forma, deveria ter sido considerado, né? Porque o impacto social, se a gente observar o que tem acontecido hoje com a Venezuela, ele é muito grande. E aí, simplesmente, esses direitos eles foram deixados para trás. Então, isso, para mim, me parece que deveria ser, de alguma forma, ou judicializado, para que a gente se consiga, né, fazer valer esse direito. Aí, assim, me lembro-se de uma coisa até que tu comentaste uma outra ocasião comigo, que também tem a dificuldade da documentação, né? Pois Então, é. como que se provaria a questão dessas pessoas, a situação dessas pessoas de trabalho na Venezuela? Então, é uma situação bastante delicada, mas não significa que ela tenha que ser simplesmente ignorada, né? Eu desconheço, mas eu acho que até é bom dar uma pesquisada se já não foi judicializado algum processo com relação a isso, né? Porque os venezuelanos são em grande número no Brasil, muito grande, e estão todos trabalhando. Então, eu acho que é uma injustiça muito grande, né? Eles não contabilizarem esse tempo depois É. para a Previdência, né? Na realidade, assim, é tudo uma questão de comprovação, né? Mas olha a situação que está posta, é uma situação muito complicada. Não tenho conhecimento, acredito que não tenha nenhuma ação nesse sentido, em termos de reconhecimento de contribuições previdenciárias, relações previdenciárias, ou relações de trabalho, na verdade, que dão origem a essas relações Sim. previdenciárias, né? Mas, em princípio, que eu saiba, também não há. Não saberia assim como se comprovaria, mas eu acho que uma flexibilização da forma de comprovação também seria necessária, né? Sim. E eu recebo bastante estudantes que vão para os Estados Unidos ou vão para a Itália, ou enfim, Portugal ou Alemanha. E esses estudantes que vão para lá e trabalham lá, eles podem contabilizar esse tempo? Eles têm alguma segurança, algum Teria, na direito verdade, assim, como eu te falei, como estudante, só se fizesse uma contribuição facultativa, conforme a legislação de lá, né, local? para contar por aqui, né, pelo Brasil. Sim. Aliás, numa situação assim de futura, né, de benefício. É que na realidade, assim, a gente está falando de aposentadoria, mas não é só a aposentadoria, né, Sim, que tem toda uma contribuição. é garantida, né? A pensão por morte também ela é possível de ser solicitada e também aposentadoria por invalidez, né? Então não exclui. Às vezes a gente pensa, não, só idoso, só lá na frente, mas não, né? É uma situação, a gente tem que sempre pensar racionalmente, né? Que ela pode vir a acontecer também com pessoas mais jovens, né? E é por isso, E por isso que é tão importante o planejamento, né? É o que eu falo, às vezes as pessoas elas entram em contato comigo e elas querem ir embora, elas querem viajar, elas querem sumir do Brasil, como eu digo, né? Elas sim. querem fazer a vida delas em outro lugar. Só que elas não têm um planejamento, elas não têm um mínimo planejamento. Elas dizem, eu pergunto, tu vais fazer o quê no outro país, né? Não sei, eu quero ir embora. Quando chegar lá é que eu vou ver. Então, isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que o planejamento, tanto o planejamento imigratório, ele é necessário, quanto o planejamento previdenciário também, né? E a quantidade de jovens que têm saído do Brasil, ou a quantidade de jovens, inclusive, que têm entrado no Brasil para ficar aqui, para viver no Brasil como estudante ou como trabalhador, é muito grande. E essas pessoas elas não estão preocupadas com a previdência, elas não estão preocupadas com o que pode acontecer com elas, né, no dia É de amanhã. verdade. É Então, verdade. É que eu acho é, assim que a gente, é como eu te falei, necessário esse planejamento. é como eu te falei, assim, a gente tem que sempre ter um pensamento racional. A gente, quando é muito jovem, a gente pensa, mas isso falta muito tempo para eu pensar nisso, né? Vou contribuir lá adiante. Mas agora sim, até
com a reforma da Previdência, isso daí se tornou uma questão que a gente tem que pensar cada vez mais cedo. Porque se antigamente, o que acontecia? Só para explicar, a situação no Brasil. Se a gente contribuísse por 15 anos, tá? Chegando na idade, na mulher com 60 e o homem com 65, isso antes da reforma, né? Se aposentava com um salário mínimo. Talvez a pessoa pense, olha, eu vou me aposentar. Lá adiante, a pessoa pensa, olha, eu vou me aposentar, tenho um marido que vai aposentar, tem 2 salários, é uma coisa garantida, né? Hoje em dia, se não pensar nisso, tem a base de cálculo, ela começa com 60%. Claro que o mínimo sempre vai ter, né? O mínimo sempre vai ter. Mas daqui a pouco a pessoa começou a trabalhar, começou a contribuir lá com 40 anos, com salários e tendo salários bons. Aquele salário, ele vai ter uma redução tão grande quando for considerado no cálculo ali para o salário de benefício, que é sempre bom a gente começar, assim, eu acho que tem que mudar a visão agora, né? Uma outra forma de raciocinar sobre isso. Quanto mais tempo a pessoa tiver de contribuição, melhor vai ser o cálculo, porque ele vai aumentando percentualmente, né, à medida em que tem tempo de contribuição. Com a reforma, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela conta no cálculo depois. Então, quanto mais tempo houver, melhor vai ser o benefício. Então, é importante que mesmo as pessoas mais jovens, hoje em dia, pensem em contribuir desde cedo, né? E também tem essa questão que eu falei, né? Não existe só um benefício, a Previdência não oferece só uma possibilidade, né? Existe a aposentadoria por idade, mas existe a aposentadoria por invalidez, por morte, auxílio doença, e existem alguns países que eles atendem a esses benefícios também, né? De regra, os benefícios, existe só o acordo básico, né? A maioria dos países, eles preveem só o acordo básico quando se trata de relações internacionais, que é a aposentadoria por idade, invalidez e morte. Mas alguns preveem também a possibilidade de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença. Então, é sempre bom, é uma garantia a mais. Não adianta só quando vai viajar pensar assim, vou fazer o seguro viagem, porque se tiver outros benefícios, sempre acumula na hipótese de um infortúnio, né? Claro. E com relação ao Mercosul, como é que funciona? Com relação ao Mercosul, existe o acordo básico. Na verdade, o Mercosul ele tem bastante vantagens, né? Ele tem o acordo básico, tá? E tem também os benefícios por incapacidade, né? Então, a possibilidade do auxílio doença, auxílio acidente, e tem algumas outras garantias também importantes, tá? Que nos países que fazem parte do Mercosul é possível contar o tempo de contribuição em vários países. Então, por exemplo, se a pessoa, supondo que trabalhou no Brasil, Paraguai, Uruguai, né? Todos esses países podem ser acumulados, né, com tempo de contribuição. E além disso, não é necessário fazer a tradução, né? Então, são garantias importantes que facilitam bastante. Porque, embora a gente faça o pedido pelo órgão de ligação, né? Aí, dependendo do país, é um órgão de ligação. Com relação ao Mercosul, é Florianópolis, né? Existem cada estado, tem alguns estados que têm essa função de fazer essa ligação internacional entre os países no momento do pedido. Sim. No caso do Mercosul, é Florianópolis. E aí, se tem, né, nos outros países que exige uma tradução de documentos, isso acaba se tornando muito demorado, né? Porque tem que enviar, tem que traduzir, tem que volta documento, né? Tem que ser apostilados os documentos também. Aí aqui no Mercosul tem essa facilidade que torna a situação um pouco mais célere, né? Célere, assim, sempre se pensando numa situação assim que tudo na Previdência é meio demorado, né? Célere que eu digo assim, 6 meses a 1 ano, para, né, na melhor das hipóteses, né? Sim, claro. Mas aí imagina isso indo para o exterior, voltando, traduzindo, apostilando, imagina o tempo que demora, né? Realmente não é fácil. Mas eu acho que, não sei se tu tens mais alguma coisa assim importante ou interessante que a gente tenha esquecido para falar.
Eu acho assim, posso dar uma repassada, assim, do time havia me comentado de alguns países, né, Aham. que as pessoas perguntam, e mesmo depois da live que a gente fez, algumas pessoas entraram em contato comigo, pedindo algumas informações sobre Estados Unidos, algumas, mas e na Itália, como é que funciona, Sim. né? Isso é Então, bem assim, importante. Eu, quando me perguntam direito previdenciário, eu já envio direto para a Clarice, porque a Clarice que é a minha advogada de direito previdenciário. que cada país tem as suas especificidades. Sim, Então, como eu te falei, né? Vou passar rapidamente, assim, Estados Unidos garante esse acordo básico, né, que é a idade, invalidez e morte, lembrando que todos os países têm que ter situação regular, né? Os Estados Unidos, ele garante benefício por morte, tem seguro-desemprego, tem vários benefícios. E tem a idade mínima, né, de 67 anos, né? Uma coisa importante de comentar, quando teve a reforma, muita gente falou assim, mas a pessoa não vai se aposentar nunca, porque agora é 65 anos de idade. Mas nessa realidade, se a gente for analisar num panorama mundial, a idade, ela mais ou menos, ela gira em torno disso. Há, em alguns países, como no Uruguai, existe uma tabela escalonada ali, que a partir dos 55 anos, mas daí sempre exige também o tempo de contribuição. sim. Na Itália também, na Itália tem a questão da residência, né? Para a pessoa pedir, ela tem que residir. Residir, né, Também claro. isso é uma coisa comum, que talvez tenha parecido para ti, né? A pessoa, eu posso, como aqui a gente tem muito imigrante italiano, a pessoa pensa assim, não, eu moro no Brasil, vou pedir aposentadoria na Itália e no Brasil. Sim, Bom, aparece ela tem que. muito. Eu posso me aposentar aqui e em Portugal e contar, mas aí conta o mesmo número de anos? Como assim? Eu geralmente questiono, né? Para pedir o benefício, por exemplo, eu moro na Itália, aliás, eu moro no Brasil e quero pedir o benefício na Itália. Eu tenho que ter preenchido todos os requisitos na Itália e ser residente na Itália, né? Ter residido na Itália no meu histórico de laborativo. Não adianta assim, vou contribuir no Brasil e vou contribuir na Itália e vou me aposentar nos dois. Isso não tem como, né? Na verdade, a única possibilidade é assim, existem duas formas de cálculo, né, nessas questões internacionais, que é por totalização ou benefício independente. O benefício independente, que é esse que geralmente eu vejo as pessoas perguntarem, posso me aposentar aqui na Itália? Sim, a resposta é sim, pode, mas tem que totalizar os períodos em cada um. Não Claro. tem como eu chegar e totalizar, estando no Brasil, totalizar período na Itália. Aí teria que ter residência e contribuição lá, né? Sim, sim. Portugal também é o que eu geralmente comento, né? As pessoas querem muito se aposentar em Portugal porque vão ganhar em euros. Só que a aposentadoria em Portugal, ela é 300 euros por mês. É É mínima, muito mínima, pouco, né? mínima, é muito pouco para sobreviver em Portugal, é 1.000 euros, mais de 1.000 euros. E uma aposentadoria lá é muito, muito pouco. E, Na Itália é na faixa de 1.000 euros também, né? e a Mas pessoa me tem que, parece tem, tem que que também é cumprir aquele tempo de trabalho lá, né? tem que E, cumprir o tempo de trabalho lá. e se E se quiser quiser se aposentar aproveitar, aqui também, vai ter que cumprir o tempo aqui. Não pode contabilizar esse tempo. Tipo, ok, eu vou trabalhar lá e aqui, vou contabilizar e vou me aposentar lá. Não, não é bem assim. não, na verdade, assim, ó, é possível, assim, por exemplo, a pessoa trabalhou no Brasil e foi para a Itália, né? Sim, mas aí Aí ela ela pode reside lá. aproveitar o tempo no Brasil para a Itália e vice-versa, aproveitar Sim, o sim, tempo sim, na sim. Itália para o Brasil. Isso Uhum. daí totaliza os tempos e cada sistema, ele de uma forma proporcional, faz o seu pagamento depois no momento do benefício, né? Existe dizer assim, um rateio, né? Cada um, conforme ali o tempo que cumpriu num e outro, faz aquela proporcionalidade e paga. Agora, o que não existe é a pessoa morar num país, contribuir no outro e querer se aposentar no outro sem ter trabalhado lá, sem ter residido lá, né? Isso não tem como. É.
E essas são geralmente as perguntas que mais a gente recebe, né? Que é a questão de aonde eu vou me aposentar, ou o que eu faço, como é que eu vou contribuir. E, e eu acho que aí vem de novo aquela fala do planejamento, né? O planejamento, não só planejamento imigratório, como eu faço, assim como o planejamento previdenciário que a Clarice faz. Verdade, eu acho que uma coisa importante assim é as pessoas mudarem seus paradigmas, né? Começar a pensar em planejar desde cedo e em fazer as suas contribuições desde cedo para que elas sejam garantidas no futuro. E outra coisa, tentar buscar trabalhos dentro da formalidade, né? Guardar documentos, né? Eu sempre brinco assim, eu atendo muito agricultor, né? Então sempre que eu vou assim nas reuniões de associação e aí eu converso, olha, pessoal, guarda aquela pastinha, sabe? Aquela pastinha, deixa lá na gaveta. E às vezes eu falo até para as pessoas assim, vai lá naquela gaveta agora e busca a tua documentação, porque é isso aí que vai contar. São coisas às vezes que a gente nem tem noção assim de recibos, comprovação de atividade, assim, às vezes até a pessoa assim, declarou que trabalhava em uma atividade específica para uma coisa nada a ver, numa matrícula de escola do filho, uma coisa assim, declarou aquilo em algum sei lá, em alguma certidão, em alguma coisa, alguma solicitação em cartório, em tabelionato, tudo isso vale. Então, todas as comprovações de trabalho, de atividade, elas têm que ser guardadas assim, a sete chaves, porque isso lá no futuro faz prova e vai valer. Em termos de trabalho em outros países, sempre assim, trabalho regularizado, buscar se regularizar na previdência do país também, fazer a contribuição, porque o trabalho informal, às vezes, ele pode dar um retorno maior, mas ele é um retorno maior temporário, né? Quando a gente pensa em aposentadoria, a gente tem que ver que tem todo um histórico que a gente vai acumulando, e isso daí é um patrimônio que a pessoa não pode abrir mão. Sim. Então é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama rápido sobre o planejamento, sobre a previdência, sobre imigração, e a gente volta um dia qualquer para fazer uma nova fala sobre assuntos mais específicos. E eu queria te agradecer, Clarice, muito obrigada. Obrigada por essa parceria sempre. Eu que te agradeço, Márcia. É um assunto que eu realmente gosto muito, essa parte internacional do direito previdenciário. É um tema que eu gosto de ler, gosto de estudar e gosto de falar também, né? Tem várias peculiaridades, vários países, cada um tem a sua característica, né? E fico à disposição, assim, qualquer dúvida, para entrar em contato, tanto contigo quanto comigo, né? A gente somos parceiras, assim, de algum tempo, mas fico à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Sim, tá bem. Obrigada. Depois a gente posta o vídeo e inclui os endereços. Tá bom, muito Obrigada. obrigada.